Bom dia a todos, a todas. Nós estamos começando essa live nesta manhã, sábado de Aleluia. E essa gravação, ela vai ficar disponível também no nosso perfil do Facebook da Igreja Presbiteriana Independente de Vila Moinho Velho. Nós vamos fazendo a introdução aqui ao estudo desta manhã, ou o estudo desse dia, e você pode já ir acompanhando conosco, aguardando enquanto as primeiras pessoas entram aqui nessa live aqui no Instagram. Entrou a Beth, bom dia Beth, Simone, a Gisele, bom dia. Enquanto nós vamos aqui só preparando a revisão daquilo que nós falamos na aula passada, para que nós possamos dar sequência. Entrou aqui o Rafinha também, bom dia. Muito bem. Bom, pessoal, enquanto o pessoal vai entrando, vai chegando, o Fábio entrou aqui agora também, eu quero fazer uma breve revisão do que nós conversamos e tratamos na semana passada sobre essa série do livro do Peter Scazzero, Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Talvez você esteja vendo ele invertido, eu não sei como é que está aparecendo para você, para mim aqui aparece capa invertida. Mas você tem a capa com a página correta aí no meu feed, você já deve ter visto, ou se não viu, pode observar. Então nós começamos já há algumas semanas o estudo desse livro. Pode ser que você tenha a outra versão, que é essa aqui, a edição antiga, tá? Mas é o mesmo livro, tá bom? Deixa eu afastar aqui para ficar mais... São edições diferentes, mas é o mesmo livro. Então, se por acaso você já tiver na sua biblioteca esse livro, ou alguém que você conhece tem e você pegou emprestado, talvez, é o mesmo livro, ele te serve. O importante é você observar o título e o autor. Só que essa aqui é a edição mais antiga. A edição mais atual é essa que nós estamos mostrando aqui, ok? Então, Caetano entrou aí, bom dia também. Então nós vamos seguir. O que é que nós fizemos então? O que nós tratamos, o que nós conversamos na semana passada? Nós começamos já a introdução, algumas semanas, sobre o conceito, a ideia, a noção do que seria uma espiritualidade emocionalmente saudável e que não é possível você dissociar uma boa experiência espiritual, uma boa vivência espiritual com Cristo, sem que você esteja emocionalmente equilibrado também. Então, o equilíbrio emocional, ele é tão importante quanto o equilíbrio espiritual. E uma coisa acaba sendo ligada à outra. Falamos também sobre a dinâmica, né, da nossa vida, das nossas emoções, e que a capa dessa edição mais recente ilustra muito bem, que é como é que eu posso dizer? A metáfora do iceberg. O que é a metáfora do iceberg? É a demonstração de que as nossas emoções, as nossas ações, aquilo que a gente consegue explicar e dimensionar, está na superfície. Mas o grosso, o mais intenso, o que define, na verdade, as nossas emoções, está abaixo da superfície. E na figura do iceberg, é muito maior o que está abaixo do que está lá na ponta. Então, a gente precisa, dentro de uma vivência de espiritualidade, deixar Deus tratar as nossas emoções, Deus tratar a nossa espiritualidade, Deus tratar as nossas vidas de uma maneira mais profunda. Então, essa é a premissa, é isso que nós estamos trabalhando nessa série. Na semana passada, nós iniciamos o capítulo 2, que tem como título Os 10 primeiros sintomas da espiritualidade emocionalmente doentia. Falamos de 4 desses sintomas. A gente fez uma introdução um pouco mais longa e depois falamos de cada um desses sintomas.
Então eu vou revisar apenas cada um deles e depois a gente dá sequência e vai para os demais. Então o primeiro sintoma que nós tratamos na semana passada, usar Deus para fugir de Deus. Então é aquela ideia de que nós muitas vezes nos envolvemos em muitas atividades cristãs, eclesiásticas, em ministérios, como tentativas que às vezes não são conscientes, são inconscientes, para escapar do sofrimento emocional, para abafar alguma demanda, alguma dor, alguma coisa que você muitas vezes passa, e depois, então, partir para outras áreas aí do ministério. E isso é um problema, porque quando nós fazemos isso, nós usamos o ministério, as atividades eclesiásticas, as atividades da igreja, para fugir de Deus. Porque a gente não está deixando Deus nos tratar, a gente está apenas se envolvendo em atividades para aplacar algum tipo de necessidade nossa. Ou para fugir de alguma dor. Então, quando você está exercendo muito ministério, você não pensa muito no assunto. Você esconde um problema. Ou então, até para satisfazer o ego. Eu estou desenvolvendo um ministério que eu sou muito visto, muito destacado, que as pessoas me elogiam, que eu me sinto realmente num lugar muito alto. Então, isso pode acontecer. Então, se isso acontece em demasia, isso é um problema. Não vou entrar muito nos detalhes, porque isso você já viu na aula passada, tá? Estou só recordando. Segundo, ignorar as emoções de raiva, tristeza e medo. Ou seja, sabe aquela coisa de você ignorar ou não deixar vir à tona sentimentos que são considerados negativos, como raiva, medo, tristeza, mágoa, angústia, que é claro que não são sentimentos bons da gente alimentar, a gente não deve ficar alimentando-os. No entanto, a gente não pode negar também que a gente sente essas coisas. Então, se eu começo a ignorar essas emoções, eu vou colocando para debaixo do tapete, uma hora esse negócio explode. Então, é melhor que quando surja a raiva, a tristeza, o medo, a dor, etc., que a gente trate isso, que a gente coloque isso à disposição de Deus, porque isso faz diferença na nossa vida. O terceiro sintoma que nós tratamos na semana passada é morrer para as coisas erradas. Lembra que eu comentei que a gente, se você assistiu, obviamente, né? Senão a gente recorda aqui. Muitas vezes, quando a gente tem uma experiência com Cristo, uma experiência com Deus, a gente acaba abrindo mão de um monte de coisas que Deus nunca pediu que a gente abrisse mão. Então a gente acaba assumindo para si uma vida tão austera, tão séria, tão rigorosa, que a gente acaba não aproveitando as coisas boas que Deus proporcionou para nós, para que a nossa vida fosse equilibrada. Então, por exemplo, vontades saudáveis da vida, como as amizades, as alegrias, o prazer pela música, pela boa comida, você ser uma pessoa mais leve, mais solta, mais tratável. Tudo isso é bom. A dinâmica da morte na vida cristã acaba sendo assumida quando a gente coloca para si uma atitude hipócrita diante das coisas. Então, muitas vezes a gente fica com tanto medo de pecar que a gente acaba não fazendo aquilo que é bom, não aproveitando, porque veja, eu e você precisamos de todas as coisas que Deus criou para que a gente viva uma vida equilibrada. Então, eu preciso comer, eu preciso dormir, nós vamos falar um pouco mais sobre isso na aula de hoje, mas só antecipando. Eu preciso comer, eu preciso dormir, eu preciso ter amizades, eu preciso extravasar as minhas emoções. Se no tópico anterior a gente falou da raiva, da mágoa, etc., nesse tópico a gente lembra também que as boas emoções são feitas para serem extravasadas. Então eu preciso rir, eu preciso dar uma boa gargalhada, eu preciso ter prazer com esposa, com marido, com esposa no caso do homem, com marido no caso da mulher, etc. Eu preciso ter boas amizades. Eu, por exemplo, no meu temperamento, eu gosto muito de uma boa resenha. O que é uma boa resenha? É um bom bate-papo, né? Eu tenho amigos que eu gosto de ficar jogando conversa fora por algum tempo.
batendo papo, conversando bobeira. Isso não é pecado. Isso faz parte do prazer dos relacionamentos que a gente tem ao longo da vida. E muitas vezes a gente morre para essas coisas, a gente começa a negar desejos saudáveis da vida, e isso vai nos adoecendo emocionalmente e, por consequência, espiritualmente também. Ok? E por fim, o último tópico que nós trabalhamos na semana passada foi negar o impacto do passado sobre o presente. Então, é verdade que quando nos convertemos a Cristo, os nossos pecados são removidos. Vocês lembram disso, né? Em Cristo somos nova criatura. No entanto, é importante lembrar que as nossas experiências passadas, elas não são apagadas. Você entende isso? Tudo que eu vivi até eu me encontrar com Cristo foi perdoado. Tudo que eu fiz de errado, todo pecado foi perdoado. E mesmo os pecados que eu cometo depois de eu ter me encontrado com Cristo, porque eu continuo pecador, Deus está me perdoando também. Só que a minha história não é apagada. O que é apagado é o efeito da condenação do pecado sobre essas coisas. Mas as minhas experiências ficam. As boas experiências me fazem bem. Só que as más experiências me machucam. E toda essa construção de vida que nós temos ao longo da nossa caminhada fica conosco. Então, Deus apagou Deus apagou a consequência, a condenação do meu pecado? É óbvio. Ele me perdoou. Mas toda a minha história pregressa, ela não foi apagada. Então, muitas vezes, eu estou caminhando bem com Cristo, eu estou firme com Cristo, mas alguma questão emocional que eu vivenciei há algum tempo, ou há muito tempo, ou que foi uma construção familiar que eu tive com os meus pais, isso faz parte da minha identidade. E isso pode ser um fator positivo na minha vida, nas minhas emoções, na minha espiritualidade, como pode ser um fator negativo também. E aí então, eu preciso deixar que Deus trate o meu coração, a minha vida, as minhas emoções, para que espiritualmente eu possa crescer e possa assim caminhar para uma emoção mais saudável e, portanto, uma espiritualidade mais saudável. Então, esses foram os 4 pontos que nós tratamos na semana passada. Vou repetir uma última vez para a gente seguir em frente. Pega o comentário da Carol aqui, que ela já deixou aqui, e a gente vai seguindo. Então, primeiro, usar Deus para fugir de Deus. A gente se envolve em muitos ministérios para se esconder de Deus. Segundo, ignorar emoções de raiva, tristeza e medo. Ou seja, são emoções que a gente tem. Não adianta você ignorar. É melhor você expressar isso e deixar que Deus trate as suas emoções. Terceiro, morrer para as coisas erradas. Então, deixe Deus tratar o seu coração, mas viva emoções saudáveis. Tenha amizades, tenha prazer pela música, pelas artes, pela boa comida, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos. Viva uma vida prazerosa, porque Deus preparou isso para você também, meu querido, minha querida. Negar o impacto do passado sobre o presente, isso que eu acabei de falar agora. E aí nós vamos seguir em frente. A Carol falou aqui que às vezes as pessoas abrem mão de coisas em nome de Deus e depois culpam Deus. É verdade, Carol. Infelizmente, muitas vezes, a gente abre mão de coisas preciosas para a gente. Uma boa amizade, um bom relacionamento, às vezes até uma experiência de trabalho, né? As pessoas falam, não, isso aqui não é de Deus e pronto. Calma aí. Será que não é de Deus? Quem falou para você? O que é que Deus falou para você? Então, vamos lá, né? Aí depois a gente culpa Deus, fala que foi Deus que pesou a mão, que Deus que não permitiu, que a vida com Deus é muito triste. Irmãos, a vida com Deus só é triste para quem não deixou que Deus trabalhe as suas emoções. Se a gente entender isso, a vida com Deus é maravilhosa. Ok? Bom, vamos lá. Quinto ponto, quinto sintoma. Vamos tentar terminar esse capítulo hoje, tá bom? Dividir a nossa vida entre os compartimentos secular e sagrado. O que seria dividir a nossa vida entre compartimentos secular e sagrado? Bom, na igreja a gente usa muito essa linguagem, o secular e o sagrado, né? O que é o secular? O secular, popularmente falando, é todo
evento ou atividade que não seja considerado sagrado, que não seja voltado para Deus, que não seja culto, etc. Essa divisão por si só ela já não é uma divisão adequada, porque nós somos uma única coisa. Você pode, por exemplo, lá nas teorias da teologia sistemática, você pode dividir o ser humano em 2 ou 3 áreas, dicotomista ou tricotomista, dependendo da linha teológica. Então, tratando da linha tricotomista, por exemplo, você vai dizer que o ser humano é corpo, alma e espírito. O dicotomista vai dizer que é corpo e alma e espírito é uma coisa só. E eu vou além. Eu vou dizer o seguinte, que Deus nos fez como uma coisa só. Eu sou corpo, mas eu sou alma. Eu sou corpo e alma, mas eu tenho o Espírito de Deus. Eu tenho emoções, e essas emoções também são espiritualidade. E essa espiritualidade é extravasada através da carne, do corpo, das ações. Então, é muito complicado a gente fazer essas divisões. A gente faz até por questões didáticas ou teológicas, ok? Mas na prática uma coisa não vai ser dissociada da outra. E essa divisão muitas vezes gera problema para a gente. Por quê? Porque a gente tem uma estranha habilidade, se assim eu posso dizer, de conseguir viver uma vida dupla dentro de algo que deveria ser único. Dentro de um corpo, de uma mente, de emoções que deveriam ser uma coisa só. É claro, deixa eu fazer uma ressalva aqui para que isso fique bem entendido. É evidente que nós desempenhamos papéis distintos na nossa vida e na nossa sociedade. Por exemplo, eu sou pastor. Eu não consigo dissociar a minha figura de pastor com outras áreas da minha vida, tá? Então, por exemplo, eu sou hipnoterapeuta hoje, mas eu continuo sendo pastor como hipnoterapeuta. Eu não consigo. E a recíproca é verdadeira. Mas em termos de papéis, eu desempenho um papel como pastor, ok? Eu desempenho um papel como pai também, porque eu tenho filhos, ok? Eu desempenho um papel como marido, ok? Eu sou filho também, então também desempenho um papel como filho. São papéis que nós desempenhamos, mas nós não deixamos de ser quem nós somos. Nós não deixamos de ter a nossa essência. Percebe? Então, o problema da gente dividir compartimentos na nossa vida, especialmente quando a gente fala da espiritualidade, é vivenciar aquela experiência de que quando eu estou na igreja ou quando eu estou fazendo as coisas para Deus, bom, então isso é sagrado. E quando eu não estou na igreja ou eu não estou fazendo alguma coisa relacionada a Deus, então isso é secular. E aí o que acontece? Quando a gente cria essa péssima habilidade ou hábito, a gente começa a separar atividades cristãs de atividades normais. E isso começa a trazer problemas, porque a gente começa a viver um conflito. Por exemplo, eu me lembro quando, há muitos anos atrás, eu tinha um diácono em uma das igrejas que eu pastoreei, e esse diácono, ele, no trabalho, ele tinha um péssimo testemunho. Infelizmente, a gente teve que conversar com ele algumas vezes sobre isso, porque começou a chegar reclamação para a gente. Era uma pessoa que no trabalho ele era intratável, que se relacionava mal com todo mundo, tinha membro da igreja que trabalhava com ele, e ele era assim mesmo. E às vezes o pessoal até chamava a atenção dele e falou assim, agora eu estou trabalhando. Quando chegava o final de semana na igreja, ele estava lá na porta da igreja recebendo os irmãos. Oh, irmão, tudo bem? Que alegria ter você aqui. Alguma coisa errada não está certa aí, né? Quem que é o verdadeiro irmão ali? É aquele da semana secular ou aquele do domingo sagrado? É meio que esquizofrênico aqui o comportamento desse cidadão. Então a gente chegou e falou para ele, irmão, você tem que decidir quem que você é. Ou você é uma coisa ou você é outra. Então deixa Deus trabalhar o seu coração. Só que, é claro, esse é um exemplo um pouco mais agudo, um pouco mais extremo. Mas isso pode acontecer muitas vezes no nosso dia a dia. Então, chega o domingo, você assiste o culto, aí o pastor vai lá, impetra a bênção, você saiu de lá com a experiência de louvar a Deus, de ser exortado pela palavra de Deus, você sai recarregado espiritualmente. Recebeu a bênção, saiu da igreja, entrou no carro, foi para casa, vai dormir e fala, bom, amanhã é segunda-feira, é dia de voltar à vida normal. E aí? Não tem mais nada sagrado? Agora é secular? A gente precisa ter um cuidado com isso, meus irmãos e irmãs, porque tudo na nossa vida é sagrado. Deus fala isso. Que quer comamos, quer bebamos, tudo que a gente faz é para a glória
do Senhor. Então, meu trabalho é para a glória de Deus, a minha família é para a glória de Deus, as minhas relações são para a glória de Deus, os meus valores são para a glória de Deus, o meu lazer é para a glória de Deus. Claro que é para o meu prazer também, mas Deus é glorificado quando eu tenho um prazer que ele é saudável, porque isso faz parte do presente que Deus me deu, da graça que Deus me deu. Então, a gente precisa tomar cuidado e equilibrar isso de uma maneira mais positiva. Porque senão fica muito fácil a gente separar a atividade cristã das atividades não cristãs. Domingo meu dinheiro é de Deus, na semana ele não é. Domingo eu vou lá com a minha esposa, com o marido, bonitinho para a igreja. Durante a semana não. Durante a semana cada um no seu canto, cada um trata o outro na patada, aí fica difícil. Não é assim que funciona. Não é assim que deveria funcionar, né? Então, existem pesquisas já, e isso a gente tem que reconhecer que é um problema, que mostra que em muitos departamentos ou papéis na vida, há muitos cristãos que estão vivendo de uma vida muito similar àqueles que não são chamados cristãos. Então, por exemplo, tem gente se divorciando na igreja já há muito tempo. Tem casal, marido e esposa, que se agride, porrada, né? Dentro de um contexto cristão. Tem muito cristão que é tão materialista quanto não cristão, às vezes até mais materialista, pão duro, ou só quer saber de dinheiro, põe o dinheiro ou o trabalho acima de Deus, acima da família. Há pessoas dentro de contexto cristão que são racistas. Isso talvez possa te chocar um pouco, mas é verdade. Isso tem que ser demonstrado de uma maneira prática. E isso não é correto. Mas isso acontece por quê? Justamente por essa bendita, ou não tão bendita assim, habilidade de separar departamentos. Então, pense um pouquinho. Cada vez que a gente chega na igreja e recita lá o mandamento, não matarás, e depois durante a semana a gente deseja a morte de alguém que a gente não gosta, de alguém que pela sociedade é não bem vista, como um ladrão, por exemplo, a gente está sendo secular ou sagrado? A gente está dividindo departamentos na vida ou não? Então é algo para a gente pensar. Então, em muitos dados estatísticos, isso pode doer um pouquinho, mas é assim que é. Então, em muitos casos a gente não está vivendo, a gente corre o risco de não viver uma vida em nada diferente daquele que não é cristão. Então significa que a gente não está deixando Deus trabalhar as nossas emoções. Ok? Bom, seguindo. A outra característica, né, que aparece como um sintoma de espiritualidade emocionalmente doentia, ou que não é uma espiritualidade saudável. E essa, muitas vezes, é muito sutil e a gente não consegue perceber, que é a espiritualidade de fazer para Deus em vez de estar com Deus. Veja, se na semana passada nós falamos de usar Deus para fugir de Deus, há uma nuance diferente aqui nessa característica. Quando a gente fala de usar Deus para fugir de Deus, a gente está falando de alimentar o ego, de alimentar as nossas emoções, ou até mesmo de fugir das nossas dores. Agora, quando a gente faz para Deus em vez de estar com Deus, é um outro sintoma. Qual sintoma é esse? É o sintoma de alguém que trabalha para Deus achando que se ele não fizer, se ele não desenvolver esse ministério, Deus não vai conseguir fazer nada. É uma pessoa que acha que é imprescindível para Deus. Você já viu aquela coisa assim? Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Se eu não estiver envolvido nesse ministério, não vai acontecer. Irmão, se você pensa assim, tome cuidado. Fique atento, porque isso pode ser uma armadilha para sugar a sua vida e as suas relações, e a sua emoção, e a sua própria vivência com Deus.
Olá para quem está chegando agora, Isabela, Artemis, o Guga, a Viviane, minha amiga. Então, é importante entender tudo isso, tá bom? Isso, como a Simone está dizendo, é igual o irmão mais velho da parábola do filho pródigo, é isso mesmo. O irmão mais velho da parábola, ele não entendeu que ele precisava estar com Deus. Nós temos uma série sobre isso, talvez, quem sabe, esse ano eu tenho uma série pronta para trabalhar só sobre a parábola do filho pródigo, ela é muito interessante. E uma das características é essa mesmo, que o filho mais velho da parábola, ele achava que somente com o trabalho, com o esforço, ele poderia experimentar ali uma vida com Deus. E na verdade, o pai ali na parábola representa o próprio Deus. Ele estava vivendo na presença do pai e ele não conseguia vivenciar isso. Então muitas vezes a gente quer fazer para Deus ao invés de estar com Deus. Olha, eu não sei se você já viu isso, se você já ouviu isso em algum lugar. Eu já ouvi. Pessoas que acham que é perda de tempo, por exemplo, reservar um período para ficar só na presença de Deus, se deleitando com Deus. Reservar um tempinho ali só para ouvir um louvor, deixar Deus falar no seu coração, chorar na presença de Deus, se for necessário, ou sorrir, ou agradecer, se deleitar, aproveitar a presença de Deus. Tem um momento ali de meditação, de reflexão. Tem muita gente que não consegue fazer isso. E às vezes não valoriza isso. Não consegue tirar um tempo para desfrutar da presença de Deus. Sabe por quê? Porque para essas pessoas, a única forma de fazer alguma coisa para Deus é agindo. É fazendo. Há um outro texto que exemplifica muito bem isso também, que é lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 43, que é a visita de Jesus para Marta e Maria. Veja o que acontece. Marta está envolvida com um monte de atividades ali, preocupada. É claro que a preocupação dela era legítima. Um bom hospedeiro, uma pessoa que ia receber um hóspede, fazia de tudo para agradar a pessoa e para servir ela bem. Então Marta estava fazendo um papel que era interessante. Só que Maria percebeu que Jesus ali representava a própria presença de Deus. E para ela aquilo era mais importante. Por quê? Porque o trabalho a gente sempre vai ter. Por isso que muitas vezes a gente como pastor tem que fazer um papel chato, entre aspas, que é ficar pegando no pé dos irmãos, das irmãs, falando assim, olha, você tem que reservar um tempo para ler a Bíblia, você tem que reservar um tempo para orar, você tem que reservar um tempo para estar na igreja. Por quê? Porque esse tempo é essencial. Trabalho você vai ter 7 dias na semana, ou 6. Reserva um para você descansar. As outras coisas você vai ter tempo, mas o tempo para Deus é o tempo em que você tem que deixar Deus falar com você e comigo. Então existe uma ideia equivocada muitas vezes, né, de que as nossas atividades para Deus são tão importantes que a gente não dá tempo para Deus trabalhar com a gente. É o contrário, né? A gente não pode dar o que a gente não possui. Se eu não recebo de Deus, como é que eu posso oferecer? Se eu não sou ministrado por Deus, como é que eu posso ser instrumento de ministração? Se eu não sou tratado por Deus, como é que eu posso subir lá no púlpito e pregar para os irmãos? Então, a palavra tem que tratar eu primeiro. Tem que tratar o meu coração, para que depois eu possa oferecer algum tipo de alimento para a vida dos irmãos e das irmãs. Tá claro isso, irmãos e irmãs? Até aqui, gente, alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma pergunta? Quem quiser ir colocando comentários aí ou fazendo perguntas, pode ir colocando que a gente vai, na medida da dinâmica aqui, subindo o comentário ou fazendo ou respondendo. Tá bom? Ok? Muito bem. Enquanto isso eu tomo um gole d'água e a gente vai seguindo. Ótimo. Bom, outro aspecto ou outro sintoma que muitas vezes surge é o de espiritualizar ou evitar conflitos. Essa é uma questão que pega principalmente para quem sofre muito com conflito. Tem gente que não liga, tem gente que até se alimenta de conflito, né? Eu vejo até alguns pastores aí nas redes sociais que se alimentam de polêmica.
porque polêmica, no final das contas, dá bastante ibope, né? Eu acho que eu não ia ter, não é meu temperamento. Eu sou mais daquele que procura apaziguar os ânimos. Só que apaziguar o ânimo não é um problema. O problema é você fugir de tensões e conflitos ou mentir, ou desviar o foco do que precisa ser tratado só para não ter conflito. Então, muita gente, muitos de nós, enterramos os nossos conflitos para debaixo do tapete, fazendo o papel de pacificador. E aí o que acontece? Lembra que eu falei que tudo aquilo que a gente joga para debaixo do tapete uma hora aparece? Essa expressão, jogar para debaixo do tapete, a gente sabe por quê, né? Que é aquela ideia da pessoa estar varrendo, como o tapete ele acumula pó, você pode ter o tapete mais limpo, mais asseado do mundo. Depois de um tempinho, depois de 2, 3 dias, se você levantar ele está cheio de pó debaixo. Por quê? Porque o próprio tapete ele vai acumulando pó e vai descendo pó quando a gente pisa, quando a gente transita por cima do tapete. E aí então, às vezes você está varrendo, você não quer, você não, né? Aquela pessoa que faz esse serviço, ela acaba jogando o pó debaixo do tapete e vai escondendo. Você esconde, mas você não elimina o pó. Você só aumenta o pó. Então essa ideia de jogar conflitos para debaixo do tapete é isso. Ao invés de tratar, vai escondendo. Vai sublimando. Até que chega uma hora que aquilo está insuportável. E aí não tem mais como lidar com toda aquela sujeira. Então, veja bem, o que é espiritualizar ou evitar um determinado conflito? É dizer uma coisa na frente das pessoas e outra pelas costas. Por exemplo, por que muitas vezes a pessoa faz isso? Porque a pessoa não tem coragem de falar o que ela pensa ou o que precisa ser dito naquele momento. Não acontece, às vezes, nas relações entre pessoas, de você eu estou falando genericamente aqui, tá? Mas pode ser você também, não sei. De precisar falar uma coisa para a pessoa na hora, às vezes a pessoa está sendo inconveniente, ou ela está falando uma bobagem, e às vezes precisa falar, não, peraí, não é bem assim. Mas para não ter conflito, para não ter desgaste, ela tá bom, tá bom. E aí, só que quando você sai de perto, aí é aquela hora que vai falar assim, nossa, mas que bobagem que essa pessoa falou. Nossa, como essa pessoa é inconveniente. Nossa, você viu que atitude? E isso parece que evita o conflito, mas não evita. Joga para debaixo do tapete. Por quê? Porque se você, por exemplo, não fizer um comentário ali assertivo naquela hora, e depois você fizer um comentário para outra pessoa, você está disseminando aquilo que você queria evitar. Só que você está transformando isso numa bola de neve. Porque você está levando o recado para uma outra pessoa. E você acha que essa pessoa ela não vai reagir ao seu comentário? Das duas, uma. Ou ela vai levar o seu recado adiante até que chegue para aquela pessoa, ou ela vai falar mal de você. E vai dizer, ó, tá vendo como aquele fulano é falso? Não fala pela frente, fala pelas costas, veio falar para mim. Pessoal, se eu estiver falando alguma bobagem aqui, você escreve aí embaixo, bobagem. E se eu estiver falando algo que você já viu, que você já percebeu que isso pode acontecer, você escreve, já vi acontecer. Porque isso é o que eu tenho percebido e que eu tenho experimentado nas relações humanas e no ministério, inclusive. Pode escrever aí se você quiser. Muitas vezes a gente espiritualiza ou evita conflito. Quando a gente está falando de espiritualizar conflito, a gente fica naquela assim, não, mas Deus vai tratar isso, Deus vai cuidar disso. Irmãos, Deus vai tratar e vai cuidar sim. Sabe como que Ele vai tratar? Tratando a maneira como eu lido com essas coisas e a maneira como as pessoas lidam. Quando eu disse, por exemplo, sobre ser assertivo, parece bobagem, mas até alguns anos atrás eu não sabia o que era assertividade. Assertivo é você ser verdadeiro naquilo que você... o pessoal está comentando aí, ó, verdade, já havia acontecendo, pode crer, é isso aí. Muitas vezes, a assertividade, o que é? É você ser verdadeiro naquilo que você pode e que você não pode fazer. Por exemplo, é alguém chegar para mim e falar assim, Leonardo, você pode fazer isso hoje? E eu posso dizer para a pessoa assim, não posso porque agora eu estou trabalhando. Ok. Agora há pouco alguém me ligou, pouquinho antes de eu começar a live, eu falei assim, meu irmão, daqui 1 hora eu te ligo porque agora eu estou fazendo a aula da escola bíblica.
Isso é ser assertivo. Eu não precisei mentir, eu não precisei dar uma desculpa, eu não precisei atender o telefone contra a minha vontade agora, eu fui assertivo. Só que muitas vezes a gente não tem coragem de ser assertivo, por quê? Porque a gente quer evitar conflito. Não acontece muitas vezes da pessoa chegar e falar para você assim, fulano, você pode fazer tal coisa? E você fala sim, querendo dizer não? Ou, se você precisar falar uma coisa na hora e não falar, eu me lembro de uma propaganda, eu já procurei no YouTube essa propaganda, mas não acho, infelizmente. Quem sabe uma hora eu encontro, ou se você encontrar, você manda para mim o link. De uma reunião em que as pessoas estavam sendo desafiadas a achar uma solução para o problema, e aparecia um cara lá com a cara de perdedor, e ele ficava pensando assim, a solução é exportar para a Rússia, a solução é exportar para a Rússia, será que eu falo, será que eu falo? Aí ele não fala, aí o outro engravatadinho, todo bonitinho, vai lá e fala, a solução é exportar para a Rússia. E o chefe fala, gênio, parabéns, vai ser promovido. E o outro, que ia falar e não falou, se afunda na cadeira assim, e se sente um completo derrotado. É um exagero, né? Mas acontece. O pessoal está falando aqui, né? Eu tenho essa dificuldade. A Viviane está falando, eu tenho essa dificuldade. A Carol, verdade, já fiz isso. A Suelen, acho muito dedicado a acertar o meio termo. A Vivi falando, né, de falar não às vezes. Pois é, esse meio termo, irmãos e irmãs, a gente só vai encontrar quando a gente começar a praticar. Não existe uma fórmula, não existe uma regra, não existe um conjunto de 10 passos mas existem alguns princípios. Então, começa observando as tuas ações. Como é que você age com relação a isso? Né? Porque o que pode acontecer? Eu posso dizer uma coisa na frente e falar outra pelas costas por não ter coragem. Eu posso fazer promessas e não cumprir. Por que muitas vezes a gente faz promessas que não cumpre? É porque a gente não gosta? Não. É porque às vezes a gente faz uma promessa que a gente não quer fazer. E aí a gente fica dando um jeito de não cumprir e tal. Por quê? Porque no fundo, a gente quer ser aceito. Isso tem a ver com a nossa autoestima também, tá? Isso é uma forma, não é hoje que nós vamos tratar disso, mas só um spoiler aí, né? Como é que você se vê? Deixa Deus tratar a sua vida. Né? Às vezes a gente não quer dizer não porque a gente acha que a pessoa vai ficar chateada e magoada com a gente. E aí, quando a gente pensa isso, a gente agrada a outra pessoa e está magoando quem? Você está magoando você mesmo. Você está se machucando porque você está fazendo algo que é incongruente com aquilo que você acha que é certo, ou que você deseja fazer, ou que você não gosta de fazer. Então, é claro, a gente não faz tudo o que gosta. Às vezes a gente faz coisa porque precisa. Mas quanto mais a gente se conhece, quanto mais Deus deixa tratar as nossas emoções, mais a gente vai conseguir encontrar um meio termo. Porque tem gente que fala sim para tudo para não ser criticado. Mas tem gente que fala sim e é sarcástico. Né? E aí fica, sabe aquele comentário ácido para machucar e etc. A Viviane falando aqui, é muito de resolver algo com alguém e ficar com receio de falar. Pois é. É claro, gente, é bom entender essa ideia do meio termo, por quê? Porque, de fato, se eu fosse falar tudo o que eu penso, eu não ia ter relacionamento social. Ia ser um desastre. Provavelmente eu não ia ter dor de estômago mais. Só que as minhas relações sociais iam ser uma tragédia. É óbvio, a gente não fala tudo o que pensa. Mas, em alguns casos, a gente precisa falar. Né? A medida é o tamanho do estrago que está acontecendo se você deixa de falar. Né? Então, às vezes a gente precisa procurar só a forma de falar. O problema não é o que fala, mas a forma como se fala. Mas é bom falar. Né? Isso ajuda. Lembra nas aulas anteriores, quando eu falei que eu era o rei da DR, que eu gosto de discutir relacionamento? E eu aprendi, por exemplo, em casa, né, que tem um conselho bíblico, né, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Ou seja, tem algum conflito para resolver, não demora. Resolve logo. Agora, às vezes você precisa descobrir o como. Então, por exemplo, no relacionamento aqui em casa eu já descobri que às vezes eu preciso esperar um pouco, baixar um pouquinho a poeira para depois eu conversar com a minha esposa. Porque o meu temperamento é diferente do dela. Para mim dá para conversar na hora, para ela não dá.
Então é o como fazer, mas isso não significa não fazer. Tem que falar, né? Tem que tratar. A Gisele, pastor, não é correto falar pelas costas, mas às vezes não falar nada pode ser a melhor saída. Não para fugir do conflito, mas para sermos sábios. Então, Gisele, depende. Como eu disse, nem tudo que a gente pensa a gente precisa falar. Tá bom? Eu não posso falar tudo que eu penso a respeito de alguém, porque eu também não sou dono da verdade. Tá? Agora, há determinadas situações nos relacionamentos que a gente precisa da sabedoria de Deus, do discernimento de Deus para buscar um meio termo. Né? É como a Viviane falou aqui, senão a gente vai deixando distanciar e a gente não trata isso. Né? Usa sensibilidade, Viviane, nesse caso. Né? Uma coisa que eu uso fazer de vez em quando é ir testando as reações. Né? Porque assim, não há regra. Né? Se tivesse uma regra, uma receita, eu diria aqui, mas não tem. Porque, por exemplo, uma coisa que eu posso falar para a Gisele, ela pode receber bem, mas de repente uma coisa que eu falo para outra pessoa, ela vai receber mal. Às vezes a mesma coisa que é falada num grupo, um recebe de um jeito, outro recebe de outro. Então não tem uma regra. A regra, ela se dá por conta do relacionamento. Agora, qual a melhor forma da gente poder fazer isso? Observe se isso não traz seus princípios. Se você precisa mentir para manter bem as relações, alguma coisa está errada. Se você precisa viver fazendo coisas que você não se sente confortável fazendo, alguma coisa está errada. Percebe? Então, assim, se eu, para viver bem com a pessoa, eu tenho que estar evitando toda hora de falar alguma coisa para ela, alguma coisa não está certa. Então é melhor eu falar. E se ele achar ruim? Bom, pelo menos eu já coloquei aqui o que eu sinto, o que eu penso. Porque eu não consigo ter relação com essa pessoa de qualquer jeito. Então, um pouco mais ou um pouco a menos não vai fazer diferença. Mas pelo menos eu sou verdadeiro. Porque, gente, é muito triste você às vezes ser malquisto por alguém e ninguém te dá um toque também. Às vezes a pessoa está rindo das suas costas ou está falando mal pra caramba de você e você acha que você está arrasando. Então isso não é legal também. Eu, sinceramente, é lógico, ninguém gosta de ser criticado o tempo todo, mas eu já aprendi muitas vezes com alguém que chegou para mim e falou um negócio que eu não gostei muito. Veja, a outra pessoa não é dona da verdade. Às vezes o que falam pra gente é bobagem. Às vezes é só uma impressão que a pessoa tem. Mas às vezes também bate com a gente, faz a gente pensar um pouco. Né? A gente só aprende com aquilo que tira a gente da zona de conforto. Tá bom, gente? Bom, eu vou seguindo aqui. Se alguém tiver mais algum comentário sobre esse ponto ainda, pode ir colocando, perguntando o que eu vou falar. Só quero seguir aqui pra gente tentar finalizar esse capítulo hoje, tá? O oitavo encobrir a fragilidade, a fraqueza e o fracasso. Esse é um problema do ser humano em geral, mas isso na igreja parece que bate um pouco forte com a gente. Por quê? Porque a gente tem aquele ideal, né, que não é problema em ter esse ideal, mas tem que entender o que é isso, né? A ideia de que a gente deve evitar o pecado. Isso é bíblico? Claro que é bíblico. A Bíblia diz assim, fugir do... Espera aí que eu vou consertar aqui. Eu vou falar depois, irmãos, porque me deu um bug aqui, tá bom? Mas é a ideia da gente fugir do diabo, né? Fugir do pecado, evitar o pecado, que o inimigo vai fugir da gente, tá bom? A Lê está comentando aqui que ela gosta das pessoas que falam, que são sinceras. Pois é, Lê, é muito legal isso. Eu tenho, na verdade, uma relação interessante. Minha esposa brinca comigo que ela fala que eu tenho um monte de amigo louco, né? Eu gosto muito do anti-herói. Me julguem. O anti-herói, né, na figura das histórias, é aquele que é herói, mas não é um herói cheio de virtudes. É um herói que, muitas vezes, ele faz um monte de coisa errada, faz bobagem. E não é que eu goste das bobagens do anti-herói, não gosto. Mas o anti-herói é aquele que às vezes fala uma verdade que ninguém tem coragem de falar. É aquele que fala uma coisa que precisa ser dita. E que ninguém tem coragem de falar, fica todo mundo com receio, ele vai lá e fala na cara.
Aí fica todo mundo indignado. Pois é, o Macunaíma, né? Tá cheio de Macunaíma por aí, viu, gente? De gente que fala coisas que precisam ser ditas, que às vezes ninguém está prestando atenção. Sabe aquela história do rei nu? Que ninguém tem, o rei, ele veste uma roupa invisível, entre aspas, e sai nu, e ninguém tem coragem de falar para o rei que ele está nu, e fica todo mundo, olha que roupa linda do rei, e o rei ali achando que está abafando, até que chega uma criança que não sabe da história, e olha para o rei e fala assim, mas o rei está pelado. Faltou alguém falar a verdade para ele que ninguém tinha coragem de falar. Então é isso aí. É isso aí, Guga. Tipo Deadpool. Tipo Wolverine e outros anti-heróis aí que a gente encontra aí, né? Às vezes precisa de alguém meio louco para falar algumas verdades, né? Eu tenho alguns amigos loucos assim também. Então, gente, às vezes a gente tem dificuldade e a gente fica encobrindo a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, o nosso fracasso, porque a gente tem uma pressão muito grande de se demonstrar como muito forte e espiritualmente justo. Então, assim, eu sou tão cheio de virtude, sou tão virtuoso que eu estou quase flutuando espiritualmente. Olha só como são belos os pés daqueles que pregam o Evangelho. Não é isso que a gente gosta de repetir? Está na Bíblia, né? Ó, quão lindos são os pés daqueles que anunciam as boas novas do Evangelho. Somos todos lindos. E aí a gente acaba não prestando atenção nas nossas fraquezas. E eu e você temos fraquezas. Às vezes a gente ocupa posições que são muito idealizadas. E existem, não só no aspecto da fé, mas das profissões. Não tem profissão que é muito idealizada? Pastor é uma profissão muito idealizada. As pessoas olham e falam, bom, esse cara deve ser... Nossa, a família desse cara não deve ter defeito, porque ele é pastor. Nossa, o casamento dele deve ser uma maravilha. Irmãos, meu casamento é muito bom, graças a Deus. Mas não vá achando que que a gente não discute, que a gente não tem dias difíceis. Meu casamento talvez não seja tão diferente do seu. Agora, graças a Deus, a gente tem a palavra de Deus para nos sustentar e nos instruir. Não posso colocar como parâmetro aqui, tá? Mas pela fé, graças a Deus, a gente vive bem. Agora, a gente tem fraqueza. A gente tem também as nossas fragilidades. E Deus, na verdade, Ele nos ajuda a assumir as nossas fragilidades. Eu gosto da expressão de Davi no Salmo 51:17, quando ele diz assim, sacrifício aceitável para Deus é um espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. Ou seja, Deus se agrada que a gente tenha o nosso coração quebrantado, ou seja, que a gente se arrependa. Que a gente reconheça, olha, eu não sou Deus, eu sou limitado. Eu também tenho as minhas fragilidades. Às vezes a gente acha que a gente se sente até culpado por não atingir um padrão por demais elevado. Será que a gente consegue atingir um padrão tão elevado assim? Irmãos, eu tenho orado muito a Deus nesses últimos tempos, pedindo para que Deus me ajude a ser o mais humano possível e a entender de uma forma mais humana as relações que as pessoas têm umas com as outras. Porque muitas vezes tem gente que se afasta de Deus, ou se afasta do povo de Deus, porque ele não consegue atingir um nível de espiritualidade que ele acha que ele vai atingir. E às vezes até é uma pessoa espiritual, mas tem suas fraquezas. Também fracassa. A gente não fracassa, às vezes, no trabalho? Fracassa. Às vezes a gente não atinge meta, tem gente que é demitida. Isso é um sentimento, você se sente fracassado. Puxa, o que eu fiz de errado? A gente fracassa nos relacionamentos. Tem gente que se divorcia. Tem gente que perde o namorado, perde a namorada. Às vezes a gente briga, fica sem se relacionar com um amigo querido. Isso é um fracasso. Agora, a gente vai se sentir a vida inteira condenado por isso? Olha, Deus quer nos tratar. É lógico que a gente quer evitar essas coisas. Mas às vezes acontece. E aí? Acontecer vai fazer o quê? Vai desistir da vida? Vai achar que Deus não te ama? Que Deus não pode te ajudar? Ou que você não pode assumir que você fracassou? Se você não assumir que Deus cuida de você, que você precisa de Deus, você vai surtar. Cedo ou tarde, você vai ter problemas. Tá bom? Então,
Olhe para os personagens da Bíblia. Davi assumiu que fracassou. A Bíblia não esconde as fraquezas dos seus heróis ali. Moisés, por exemplo, antes de fugir para o deserto, ele matou um homem. Moisés, ele não tinha coragem de falar em público. Ele precisou ficar rodeando Deus lá, até Deus colocar as palavras dele na boca de Arão. Isso é um problema, né? Pedro teve a coragem de censurar Jesus. Jesus falando lá, ele, não, isso não vai acontecer, não. Jesus precisou falar para ele assim, ó, cala a boca, Satanás. Fica quieto. Noé ficou bêbado. Depois daquele período da arca lá, e passou uma vergonha lascada em família. Elias entrou em depressão. Deixa eu falar uma coisa aqui, que isso é sério. Tem muito crente com depressão, com síndrome do pânico, com um monte de doença emocional, e não tem coragem de admitir, fica escondendo ali. Eu posso falar isso com garantia, porque eu fui um crente assim. Eu já passei por um problema emocional grave, e eu demorei muito tempo para procurar ajuda, até porque eu não entendia o que estava acontecendo comigo. E às vezes a gente fica com vergonha de buscar um tratamento, ou de abrir o coração, de pedir ajuda. Eu espero que você não seja assim, mas se você estiver vivendo isso, abre o seu coração, meu irmão. Abre o seu coração, minha irmã, porque você não é perfeito. Nenhum de nós é. Elias, um grande herói do Antigo Testamento, ele ficou com depressão. E ele precisou que Deus fosse ajudar ele ali, porque ele não era de ferro. Tá bom? Todos nós somos falhos e incompletos e não há exceções. Mas se a gente tiver o nosso coração quebrantado na presença de Deus, Ele nos trata. O nono sintoma, ou a nona característica, viver uma vida sem limites. Olha só, eu e você não somos Deus. Já falei isso aqui hoje. A gente precisa ter limite. Eu tenho um amigo muito querido lá em Prudente que a gente brinca com ele e fala, fulano, você não tem limite. A Suelen que está aqui nessa live, ela sabe de quem que eu estou falando. Né? Mas é mais uma brincadeira nossa ali de amizade. Mas o que a gente está dizendo aqui? Né? Que a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Porque o centro espiritual da nossa vida, ele está profundamente relacionado com os limites que a gente tem como seres humanos. E não naquilo que a gente acha que tem a respeito da nossa vida com Deus. Vou explicar. O que acontece? Eu e você temos necessidades humanas. A Suelen está rindo ali porque ela sabe de quem eu estou falando. Meu irmão, minha irmã, você não é Deus. Você precisa dormir. Você precisa comer. Você precisa extravasar. Você precisa de lazer. Você não pode achar que você vai resolver todos os problemas do mundo. Porque você não é Deus. Sabe qual é o problema da vida sem limites? Muitas vezes a gente é ensinado na comunidade de fé, ou a gente até acha que é assim, a gente ouve alguém falar, que o cristão verdadeiro é aquele que se doa constantemente e serve as pessoas o tempo todo. Sabe aquela ideia assim de que se eu estou no carro eu tenho que evangelizar a pessoa, se eu estou na rua e eu parar com uma pessoa ali eu tenho que falar do plano da salvação para ele. Meu irmão, eu não vou te censurar se você faz isso, tá? Mas observa. Se isso não está te desgastando em demasia. Sabe por quê? Porque eu e você não somos responsáveis pela salvação do mundo. Sabe quem que morreu pelos nossos pecados? E a gente celebrou isso ontem, na Sexta-feira Santa? Jesus. Quem foi levado para a cruz foi Jesus, não foi o Leonardo. Nem você. Então nós não vamos salvar o mundo. A gente não tem poder para salvar todas as pessoas. Veja, Jesus no seu ministério terreno, nem mesmo Jesus curou ou ressuscitou todas as pessoas que ele encontrou no caminho. Por mais que ele tenha feito muitos milagres, ele não curou todas as pessoas. Jesus, por exemplo, não fundou uma casa de recuperação ali para viciados ou para pessoas de rua. Jesus não teve tempo para fazer isso. Por quê? Porque, embora ele fosse Deus, ele estava limitado pela sua humanidade. Jesus também precisava dormir, e muitas vezes ele se retirava para orar, para dormir, para descansar. Quando Jesus estava... Lembra quando eu falei de Marta e Maria ali? Passar na casa de Marta e Maria, para ele era refrigério. Por quê? Porque aqueles eram amigos íntimos dele. A gente precisa de amizade, precisa desabafar, precisa falar bobagem.
porque a gente é humano. Então, muitas vezes a gente acaba não se cuidando. Eu comentei numa aula lá na igreja, na nossa IPI do Moinho Velho, sobre um livro chamado Heróis da Fé, do Orlando Boyer. É um livro muito interessante e você pode ler esse livro. Para mim, me edificou. Só que na época em que eu li, eu estava vivendo o fervor de alguém que vivia uma vida sem limites. Eu achava lindo, por exemplo, aqueles homens que iam lá para o coração da África morrer pelo Evangelho e tal. Irmãos, eu não posso desconsiderar o sacrifício que esses homens fizeram. Então, eles foram bênção nas mãos de Deus. Só que, por exemplo, esposa morreu, filho, aconteceu muitas vezes na história, a gente ouve a história de filho de pastor que fica revoltado porque o pai só trabalha em função da igreja, missionário que sacrificou família muitas vezes. E veja, eu preciso tomar um certo cuidado com o que eu estou falando aqui, porque você pode não entender, eu posso não ser bem compreendido, eu posso não expressar da maneira adequada isso que eu estou falando. Mas eu vou tentar explicar aqui para ficar claro. Cuidado, tá? Se o que eu falei aqui de pastor missionário eu estiver falando bobagem, se apaga, não retém para você, tá bom? Faz o que Paulo explica. Guarda o que é bom para você, retém o que é bom, o que não for você joga fora. Mas entenda uma coisa, você não vai salvar o mundo. Faça o seu melhor, mas respeite o seu corpo, respeite as suas emoções. Porque se você não estiver bem emocionalmente, não estiver bem fisicamente, você não tem como ajudar as outras pessoas. Se eu começar a ficar doente e continuar trabalhando, irmãos, isso é sério. Eu tive um burnout, que é a síndrome do esgotamento. Sabe por quê? Porque eu não descansava da maneira correta, porque eu não conseguia me desligar, porque eu estava sempre preocupado com a igreja, estou falando do meu caso, tá? Com a vida das pessoas, se as pessoas estavam doentes, se elas estavam precisando de alguma coisa, e mesmo quando eu estava em casa eu achava que eu poderia fazer alguma coisa. Irmão, você quer fazer alguma coisa pelas pessoas? Ore. E deixe que Deus faça, porque Deus é onipotente, é onipresente, é onisciente. Você não é. Então, tenha limites. Ok? Último sintoma. Julgar a jornada espiritual das outras pessoas. Vou ser bem sucinto aqui, nesse ponto, tá bom? A gente tem um problema, que às vezes a gente tem a tentação de julgar as pessoas. E aí acaba a gente julgando a espiritualidade das outras pessoas. Essa pessoa é assim, essa pessoa é assado. Né? E aí começa a ter um problema, porque se eu começo a julgar todo mundo, daqui a pouco eu estou julgando a minha igreja também. E aí eu começo a falar assim, a minha igreja é muito avivada. Ou então, a minha igreja é muito tradicional. Sabe aquela coisa? Tipo, eu não gosto da minha igreja presbiteriana porque ela não é tão avivada. Ou, eu não gosto da minha igreja pentecostal porque ela é avivada demais, não tem palavra. Irmãos, é uma questão de gosto, você pode gostar ou não gostar, mas é difícil julgar, não é? A gente não deveria julgar. E às vezes a gente faz isso. Então, a gente precisa ter um certo cuidado, por quê? Porque as pessoas precisam ser como elas são. Se eu ficar julgando as pessoas o tempo todo, eu não deixo que elas sejam como elas são. E, irmãos, eu comecei a ter uma experiência ministerial muito mais rica na minha vida e na minha jornada com Deus, quando eu entendi que eu poderia ser como eu sou. Então, por exemplo, eu gosto muito de falar algumas coisas relacionadas à minha vida, eu gosto de brincar um pouco, eu gosto de falar algumas coisas do meu jeito. Então, eu nunca vou ser, pelo menos eu não me considero um pastor muito formal, também não sou muito pentecostal, né? Porque é o meu temperamento. É a minha forma de ser. Se eu for diferente disso, vai soar uma coisa falsa. Então, Deus quer que nós sejamos como nós somos. E é assim que Deus vai te abençoar. E vai me abençoar. Tá bom, irmãos? Então, nós finalizamos aqui os sintomas de uma espiritualidade emocionalmente doentia. Se você tiver mais alguma pergunta, algum comentário, nós temos aí 1 minuto e pouquinho. Dá tempo da gente comentar alguma coisa ainda antes de encerrar essa live. Na semana que vem, nós vamos começar já o capítulo 3. Ok? Essa live vai ficar... Se você tiver alguma pergunta, tem 30 segundos, algum comentário. Semana que vem, essa live vai ficar no perfil da igreja amanhã. Vai ficar aqui no meu Insta também por 24 horas. E o esboço dessa aula aqui vai estar lá no perfil da igreja, no Facebook também, amanhã à disposição para quem quiser baixar. Ok? Gente, obrigado. O tempo está encerrando. Deus abençoe a todos.
Se tiver alguma pergunta, manda lá no meu direct, tá bom? Grande abraço.